Fala pessoal, professor Marques Cruz com vocês aqui em mais um vídeo no canal Marques Edu. Hoje nós vamos tratar do Estatuto da Criança e do Adolescente. Vou trazer para vocês a resolução de 10 questões atualizadas de 2024 para a gente debater, comentar aqui, porque são pontos importantíssimos e que estão cada vez mais sendo cobrados em diversos concursos de prefeitura, Instituto Federal, universidades federais, entre outros, tá? Então é um ponto importantíssimo para você, concurseiro da área da educação. E vamos lá, nós vamos falar aqui sobre, como já falei, a Lei 8.069 de 90, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Trazendo aqui inicialmente um breve contexto histórico para vocês, é importante ressaltar, essa lei ela foi criada, né, inicialmente lá na década de 70, perceba, a ECA é a 8.069, mas inicialmente nós tínhamos um código que era chamado Código de Menores, que era semelhante ao ECA, não era exatamente igual, a sua finalidade era um tanto quanto diferente, mas ele tinha ali mais ou menos um objetivo semelhante. Então, esse Código de Menores, que surgiu na década de 70, era uma lei de proteção aos menores, pelo menos quando a gente fala teoricamente, tá? E eu vou explicar a vocês por quê. Se você pegar o primeiro artigo desse código, ele vai tratar sobre assistência, proteção, vigilância a menores de até 18 anos em situação irregular. Então perceba que ele fala de menores em situação irregular. E o que seria uma situação irregular? Para você pensar um pouco sobre isso, é importante entender que nós estamos falando aqui de algo que é fruto de uma época autoritária, porque ali na década de 70 a gente estava exatamente no meio da ditadura militar, então não existia, pelo menos não se demonstrava, uma preocupação genuína em compreender ou entender ou mesmo atender às necessidades da criança e do adolescente. Então, de acordo com o entendimento daquela época, o menor em situação irregular é aquele que se encontrava abandonado materialmente, tá? Ou seja, né, que era vítima de maus tratos, que sofria perigo moral, que era desassistido judicialmente, ou mesmo que tinha um desvio de conduta ou autor de algum tipo de infração penal. Então, vejam só que nós estamos falando que esse código visava, não era a proteção integral, mas era punir aquele autor de uma infração penal. Então, o enfoque é muito diferente do que nós temos hoje. Então, perceba que não existe uma diferenciação entre menor infrator e o menor em situação de abuso. Quando a gente está falando lá no início, lá no Código de Menores, nós não percebemos nitidamente essa diferença. Não há uma diferenciação muito forte. Ou seja, a gente tem, na verdade, uma uniformização do afastamento da sociedade. Ou seja, você fez algo errado, venha para cá, vá para a FEBEM, vá para aquele lugar separado. É um presídio, como se fosse um presídio específico para adolescentes que cometeram algum tipo de ato infracionário. Então, em 88, veio a nossa querida Constituição Federal, também conhecida como Constituição Cidadã, e dentro dela nós tivemos ali fortemente aquelas influências da Revolução Francesa, liberdade, igualdade, fraternidade, e dentro disso vem o fomento à participação popular. Então nós temos aqui um fruto desses movimentos sociais que defendiam seus direitos, e então nasce o Estatuto da Criança e do Adolescente, pelo menos ali a sua gênese inicial, fica até redundante, né? A sua gênese vem aqui na Constituição. Mas ela só vai, de fato, existir a partir de julho de 1990. Mas a gente já tem aqui aquele embrião do ECA ali durante a Constituição Cidadã. Então, nasce, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que vai reunir essas normas, diversas normas, para poder garantir a tão sonhada proteção integral ao adolescente, crianças e adolescentes, tá? Então, o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele é um documento, né? É um documento que traz uma doutrina dessa proteção integral dos direitos da criança, que coloca agora, diferentemente do que nós tínhamos antes, que coloca a criança e o adolescente como sujeitos de direito com proteção e garantias fundamentais específicas, como a gente já tinha falado anteriormente. Porém, agora, para que isso seja
alcançado, tudo foi estruturado dentro de dois princípios fundamentais. O primeiro princípio fundamental que nós temos é o princípio do interesse do menor. O que é que esse princípio traz para a gente, basicamente? Ele diz que todas as decisões a respeito do menor devem levar em conta o seu interesse superior. Ou seja, qualquer interesse, qualquer decisão que é ligada ao menor deve levar em conta o seu interesse como superior. Ao Estado cabe garantir que a criança e o adolescente tenham cuidados adequados quando os pais ou os responsáveis não são capazes de realizá-los. E nós temos diversos aspectos dentro do ECA que vão tratar sobre isso, como, por exemplo, a família substituta. Nós vamos ver questões sobre isso aqui dentro do conteúdo, dentro da resolução de questões. O segundo princípio fundamental que nós temos é o princípio da prioridade absoluta. Dentro desse princípio, nós vamos entender que, primeiramente, que ele vem da Constituição Federal, lá do seu artigo 227, e ele vai estabelecer para a gente que os direitos das crianças e dos adolescentes que devem ser tutelados com absoluta prioridade. Então, considerando esses dois princípios, do interesse do menor e da prioridade absoluta, o ECA tenta garantir aos menores os direitos fundamentais que todo sujeito possui. Quais são eles? Nós temos o direito à vida, nós temos o direito à saúde, à liberdade, também temos o direito a respeito, dignidade, convivência familiar e comunitária. Nós temos direito à educação, cultura, esporte, lazer, profissionalização, proteção do trabalho. Tudo isso para que a criança e o adolescente possam exercer plenamente a sua cidadania. Agora, diante de tudo que foi explicado, né, a gente vendo todo esse contexto, vamos para a resolução de fato das questões atualizadas 2024. Se você ainda não é inscrito no canal, agora é um bom momento para você já se inscrever, deixar o seu like e clicar no sininho para ficar antenado sobre todas as novidades e receber em primeiríssima mão os próximos vídeos quando eu lançar aqui no canal. Essa primeira questão, a questão de número 1, ela vai tratar de um princípio, tá? Essa questão é da Prefeitura de Jeremoabo, Bahia, e aqui nós vamos entender um pouquinho, vamos falar sobre o princípio da proteção integral, que nós já mencionamos aqui na nossa introdução. Então ele vai falar, conhecido como princípio da proteção integral, o Estatuto da Criança e do Adolescente prevê para as situações de impossibilidade de convivência familiar a colocação da família substituta. Perceba aqui, ó, família substituta. Nessa situação, A será precedida de preparação gradativa, cujo acompanhamento deverá ser realizado por técnico da unidade do Centro de Referências de Assistência Social, CRAS, ou Centro de Referência Especializado de Assistência Social, CREAS, ou apoio de equipe interprofissional da Vara da Infância e da Juventude. Então vejam só, né? Esse primeiro ponto nós temos aqui que a letra A está errada, porque ele não precisa ser acompanhado pelo técnico da unidade, o centro de referência, não precisa de tudo isso, tá? O artigo 19, ele vai primeiramente falar sobre essa família substituta, vai dizer que é direito da criança e do adolescente ser criado, educado no seio de sua família e, no caso, excepcionalmente, com uma família substituta, assegurada a convivência familiar e comunitária em ambiente que garanta o seu desenvolvimento integral. Então, só para a gente contextualizar o que é essa família substituta. Mas lá no artigo 28 é que ele vai falar especificamente dessa família substituta, todas as condições. Então o artigo 28 vai dizer para a gente o seguinte, que a colocação em família substituta far-se-á mediante guarda, tutela ou adoção, independentemente de situação jurídica da criança ou adolescente nos termos dessa lei. O parágrafo 5º é o que vai matar esse item aqui, porque ele vai dizer que a colocação da criança ou adolescente em família substituta será precedida de sua preparação gradativa e acompanhada posteriormente, realizada pela equipe interprofissional a serviço da Justiça e da Infância e da Juventude. Então, esse item aqui, ele está errado, o item A. Vamos para o item B. Para os casos de menores de 16 anos, não há necessidade do consentimento da criança. Se for menor de 12 anos, ela não precisa ser consultada. Se for maior de 12 anos, aí a conversa muda. Lá no artigo 28, no parágrafo 2º, vai dizer para a gente o seguinte, ó, tratando-se de maior de 12 anos de idade, será necessário seu consentimento colhido em audiência. Então, precisa do consentimento e tem que ser obrigatoriamente colhido em audiência. Ou seja, né, observando aqui, a gente sabe que não são 16 anos, e sim 12 anos, portanto, esse item aqui está errado. Vamos para frente. Ó.
Ainda na questão 1, letra C. Agora vamos para a alternativa C. Em se tratando de criança ou adolescente indígena ou proveniente de comunidade remanescente de quilombo, é obrigatório que seja considerada e respeitada a sua identidade social e cultural, os seus costumes, tradições, independentemente de serem compatíveis com os direitos fundamentais estabelecidos pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Gente, o que torna essa questão errada é esse independentemente, porque obviamente que depende, tá? Depende sim dos direitos fundamentais estabelecidos, ou seja, esse item C está errado por causa desse independentemente de serem compatíveis, tá? Seguindo aqui, vamos para o item D. O item D nós vamos ter aqui agora. A transferência da criança ou adolescente a terceiros poderá ser realizada por iniciativa da própria família substituta, desde que esta assuma total e inteira responsabilidade pelo ato. Aqui nós temos um ponto errado, que ele fala que a família que vai ser responsabilizada pelo ato e está tudo certo. Mas, na verdade, isso só pode acontecer com a autorização judicial. Então, esse item D também está errado, tá? Justamente por isso. O artigo 30 é que vai justificar isso para a gente. A colocação em família substituta não admitirá transferência da criança ou adolescente a terceiros ou a entidades governamentais ou não governamentais sem autorização judicial. Ou seja, só pode haver essa transferência para uma família substituta ou para uma outra família se houver uma decisão judicial. A pessoa não pode, tá aqui, é meu, essa criança aqui está sob minha guarda, eu vou dar para outra pessoa. Não pode fazer isso, tá? Então é ilegal. Vamos lá para o item, o item D a gente acabou de ver que está errado, e o item E, obviamente, é o correto, porque foi o que sobrou aqui. Mas vamos analisar. Sempre que possível, a criança ou o adolescente será previamente ouvido por equipe interprofissional e, em se tratando de maior de 12 anos de idade, será necessário seu consentimento em audiência. Perfeito. É exatamente o que nós tínhamos colocado lá nos itens iniciais, A e B, se eu não estou enganado. Ou seja, nós temos aqui que a letra E é a alternativa correta. Tudo bem? Então vamos lá, vamos para frente. Vamos agora para a questão de número 2. Questão 2 agora. O Estatuto da Criança e do Adolescente, ECA, ao legislar sobre a proteção integral à criança e ao adolescente, veio garantir que todas as crianças e adolescentes sejam dignos de atenção, proteção e cuidados especiais. Fruto de uma luta social, o ECA é um documento normativo e de consulta em função da promoção e defesa dos direitos de nossas crianças e adolescentes brasileiras. Abaixo nós temos um link que leva até o documento, tá? E a gente tem então o enunciado. Com base no texto e no que tange aos direitos à educação, à cultura, ao esporte e ao lazer, em seu artigo 53, a questão indica para a gente qual é o artigo, avalie as afirmações a seguir. Então vamos lá. Nós estamos falando de educação, cultura, esporte e lazer, previsto lá no artigo 53. Educação, cultura, esporte e lazer. Vamos agora para os itens, né? Ele quer saber aqui o que é verdadeiro e o que é falso. Então, baseado nisso, né? Igualdade de condições para o acesso à permanência na escola, né? Ele quer saber, é correto isso? É correto afirmar que busca-se, né, a igualdade de condições para o acesso e permanência na escola? Faz total sentido, tá? Porque nós estamos falando de educação, tá? Então, sim, faz total sentido. Então, nós temos aqui que o item 1 está correto. Direito de ser respeitado por seus educadores. Com certeza, isso aqui está relacionado à educação. Então, também é correto. Tá? Participar da vida política na forma da lei. Aí você vem, poxa, participar da forma política na forma da lei? Isso aqui diz respeito à educação, cultura, esporte e lazer? Será que diz respeito a isso? Não. Na verdade, participar da vida política na forma da lei está previsto dentro do ECA, porém está previsto em outra parte e não da que trata da educação, cultura, esporte e lazer. Trata do direito à liberdade, ao respeito e à dignidade, tá? Lá no artigo 16. Então, participar da vida política na forma da lei é o inciso 5 do artigo 16. Porém, ele não diz respeito ao tópico que nós estamos aqui colocando em questão: educação, cultura, esporte e lazer. Então, isso é o que torna esse item errado, tá? Então, esse item aqui, nós sabemos que ele está errado. Olha só, o item 3 está errado justamente por isso. Direito de organização e participação em entidades estudantis. Perfeito, gente. Está lá no artigo 53
no inciso 4. Então, lá no inciso 4, nós temos direito à organização e participação em entidades estudantis, portanto, esse item 4 também está correto. Se o 1, o 2 e o 4 estão corretos, nós, observando aqui as alternativas, podemos dizer que quem está correto é a letra C, 1, 2 e 4, portanto, item C é a alternativa correta. Tá? Vamos agora para a questão de número 3. A questão de número 3 é uma questão da Prefeitura de Vila Maria, Rio Grande do Sul. Tá? De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, os casos de suspeita ou confirmação de maus tratos contra a criança ou adolescente serão obrigatoriamente comunicados ao secretário municipal da Infância e da Juventude, representante da Defensoria Pública da cidade, conselho tutelar, procurador do Estado da Vara da Infância e da Juventude e, letra E, oficial de justiça da comarca onde o fato ocorreu. Não é oficial, procurador, secretário, nem representante. A quem será reportado? Segundo o artigo 56, o artigo 56 ele fala dos dirigentes de estabelecimento de ensino fundamental. Mas esse tipo de comunicação ele deve acontecer especificamente para o Conselho Tutelar. Então aqui nós temos que é o Conselho Tutelar, letra C, sem medo de errar. Vamos para a questão de número 4, Funatec, da Prefeitura de Formoso do Araguaia, Tocantins, orientador educacional. É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. A garantia de prioridade compreende exceto. Essa garantia está prevista lá no ECA, dentro do artigo 4º. E aí a gente vai ter algumas alíneas que vão tratar desses pontos aqui especificamente. E vamos lá. Essa é uma questão relativamente simples. Vamos lá. Dentro do artigo 4º, basicamente é o que a gente tem aqui nesse enunciado. É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral, do poder público, e vai até lá embaixo, onde tem familiar e comunitária. A garantia da prioridade compreende, e aí nós temos 4 alíneas, A, B, C, D. Primazia de receber proteção, socorro em quaisquer circunstâncias, perfeito. A linha A é o item A, então está correto. Precedência de atendimento nos serviços públicos ou de... Aqui coloca muito fácil, porque são produtos, serviços públicos ou de irrelevância pública. Não, são situações de relevância pública, que está lá no artigo 4º, a linha B. E então, o que nós temos aqui está errado porque ele coloca irrelevância e, na verdade, é relevância. Preferência na formulação e na execução de políticas sociais públicas, perfeito. Destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à infância e à juventude, perfeito. Vamos para a questão agora de número 5 da Univida 2024, Prefeitura de Ivaí, Paraná. A aplicação do Estatuto da Criança e do Adolescente, ECA, é um alicerce essencial para garantir um ambiente educacional que contribui para a formação de cidadãos conscientes e participativos, porque o documento assegura às crianças e aos adolescentes o direito de ser respeitado por seus educadores, reconhecendo a importância da proteção integral e do respeito à sua dignidade. Com certeza, tá? Isso aqui faz total sentido e nós temos que esse item A está correto. A responsabilidade das instituições de ensino em educar e orientar a criança e adolescente sem a necessidade de envolvimento dos pais ou responsáveis? Obviamente que nós temos, lá no artigo 4º vai falar isso, que não é somente uma obrigação da instituição, e sim da família, da comunidade, da sociedade como um todo. Então esse item ele se torna muito fácil, porque aqui ele exclui a responsabilidade do envolvimento dos pais responsáveis. Obviamente que os pais responsáveis precisam se envolver nesse processo, tá? Então, o item 2 está errado. O item 3, o princípio da proteção integral norteia todas as ações da instituição, priorizando o bem-estar físico, mental e social dos alunos. Perfeito, tá, gente? O item 4, o respeito aos valores culturais, artísticos e históricos próprios do contexto social, garantindo-se a estes a liberdade de criação e ao acesso às fontes de cultura, perfeito também. E por último, o direito sem imposição de responsabilidades correspondentes para maior liberdade de expressão de ideias e opiniões em relação às normas. Então, basicamente, ele está dizendo aqui, ó, o direito absoluto de
é liberdade de expressão e não existe direito absoluto, tá? Então esse item aqui, por mais que trate de criança e adolescente, ele é responsabilidade de alguma forma, então esse item aqui que ele coloca sem imposição de responsabilidade correspondente, obviamente está errado, porque existe uma responsabilidade correspondente. Portanto, essa alternativa está incorreta. Então nós temos 3 e 4 corretos. Vindo para cá, 3 e 4, nós temos a alternativa B. Então, B é a alternativa correta. E vamos para a questão de número 6. A questão de número 6, nós temos, podemos definir corretamente como ECA. É uma questão facílima. Questão da Prefeitura de Prudentópolis, Paraná. Cargo para professor, cargo de professor. A lei que confere direitos às crianças, mas apenas as que sofreram alguma forma de violência. Errado, né? Toda criança e todo adolescente. Lei que define os direitos das crianças e adolescentes, no entanto, valoriza apenas as crianças e adolescentes em situação de risco, não é para todo o território nacional. Errado, para todo o território nacional, não tem essa restrição de uma criança ou outra. Essa legislação não possui validade em território nacional. Errado. Esse estatuto que não mais exerce poder no território nacional. Errado também. Estatuto da Criança e do Adolescente, lei que regimenta a proteção integral de crianças e adolescentes. Perfeito, letra E é a alternativa correta, sem dúvida alguma. Vamos agora para a questão de número 7. Na questão de número 7, com base na Lei 8.069, compreende de forma incorreta uma garantia de prioridade. A primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias, aqui está correta e ele quer incorreta, né? Letra B, precedência de atendimento nos serviços públicos ou sem nenhuma relevância pública? Errado, porque é nos que tem relevância pública. Então esse item aqui, B, já é o errado. Vamos para a próxima. Preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas. Perfeito. Destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à infância e juventude. Perfeito também. Vamos para a questão de número 8. E nós já estamos caminhando para a reta final do nosso vídeo. E se você até aqui ainda não se inscreveu nesse canal, aproveita para se inscrever agora, deixar o seu like, clicar no sininho. Se você quiser conhecer todos os nossos materiais, nossos cursos, todos os links estão aqui na descrição desse vídeo. Então você pode encontrar curso de legislação focado em institutos e universidades federais. Nós temos diversos decretos, leis, mega aulões que já aconteceram e outros que estão por vir. Então aqui embaixo e também lá no meu Instagram, no @marquescruz, você vai conhecer tudo que está rolando para você não perder nada. Então aproveita, se inscreve e também me segue lá no @marquescruz, mas daqui a pouco, vamos terminar esse vídeo. Então vamos voltar para cá, questão de número 8. Funatec 2024, Câmara de Itapecurumirim, Maranhão. Já deixa um alô aqui, um salve para o pessoal do Maranhão. Meu pai é exatamente dessa cidade. Na verdade, ele disse que é um município de Itapecurumirim. Quem conhecer, já deixa aqui, ele é de Pindoval, município de Itapecurumirim. Ele diz que é um lugar muito pequenininho, muito afastado, e viveu lá somente na infância. E se tiver alguém que está vendo esse vídeo que conhece essa cidade, já deixa o oi aqui, porque eu não conheço ninguém de lá. Vai que você é até um parente meu aqui distante, a gente não faz nem ideia disso, né? Então deixa aqui nos comentários que você é do Maranhão, seria bem interessante conhecer você. Vamos lá, a criança e o adolescente têm direito à liberdade, ao respeito e à dignidade como pessoas humanas, em processo de desenvolvimento e como sujeitos de direitos civis, humanos e sociais garantido na Constituição e nas leis. O direito à liberdade compreende os seguintes aspectos, exceto, então nós queremos saber daqui o que não é um direito relacionado à liberdade. E vamos para frente, né? Opinião e expressão, então é um direito à liberdade? Obviamente que sim, né? Direito à expressão, à opinião. Crença e culto religioso, sim, é expressar a sua crença, sua fé. Brincar, praticar esporte e divertir-se, será que isso aqui está relacionado com liberdade de expressão? Sim, né? Com certeza. Para brincar, praticar esporte, se divertir, sim, liberdade de expressão. Participar da vida familiar e comunitária com discriminação, essa questão aqui é muito boa, muito fácil, né? Sem discriminação, né, gente? Então aqui o item D está errado. Vamos para a questão de número 9. Mais uma vez, né, a questão aqui da FEPESE, Prefeitura de Caçador, Santa Catarina, educador social. Ao analisar o trecho do Estatuto da Criança e do Adolescente, ECA, que afirma o dever de todos em velar pela dignidade da criança e do adolescente, protegendo-os de tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório, ou seja, que causa vergonha, né, vexatório ou constrangedor, assinale a alternativa que corresponde corretamente a esse princípio fundamental de proteção e promoção dos direitos juvenis. O ECA enfatiza
que somente os órgãos governamentais têm a responsabilidade de zelar pela dignidade da criança, do adolescente, enquanto os demais membros da sociedade não. É errado, né, gente? Esse item aqui está errado, porque todos devem, né, é dever da família, da comunidade, da sociedade, do poder público, assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos referentes à vida e tudo mais que a gente já viu aqui lá no artigo 4º, tá? Então esse item A está errado. Voltando aqui. O Estatuto da Criança e do Adolescente considera que a garantia da dignidade das crianças e do adolescente é um assunto exclusivo das famílias, não cabendo intervenção de outras instituições da sociedade em geral. Mais uma vez, errado, o fundamento está lá no artigo 4º. Vamos para frente. O Estatuto da Criança e do Adolescente, em consonância com os princípios da dignidade humana e da proteção integral, estabelece que é dever de toda a sociedade garantir um ambiente seguro e acolhedor para crianças e adolescentes livres de qualquer forma de tratamento desumano ou constrangedor. Perfeito, tá? Esse item aqui, sem dúvida alguma, é o item correto. De acordo com o ECA, a proteção da dignidade da criança e do adolescente é apenas uma recomendação, não é uma recomendação, uma obrigação legal, sem qualquer caráter obrigatório ou legal. Totalmente errado. O ECA é uma lei. Apesar de ter nome de estatuto, é uma lei. O Estatuto das Crianças e do Adolescente estabelece que a proteção da dignidade das crianças e adolescentes é uma responsabilidade exclusiva das autoridades policiais? Não, nós já vimos no caput do artigo 4º, que é dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público, com absoluta prioridade a efetivação dos direitos referentes à vida, saúde, alimentação e por aí vai, tá? Então, item E está errado. E vamos agora para a última questão. Prefeitura de Bombinhas, Santa Catarina, 2024. Professor do Ensino Fundamental 1 e 2, Artes. Com fundamento no Estatuto da Criança e do Adolescente, o direito à educação visa o pleno desenvolvimento da pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho, ficando assegurado direitos à exceção de, mais uma vez, perceba, nós estamos falando do direito à educação. A questão vai colocar um outro direito que não é relativo à educação para confundir você, porque você vai ver uma coisa que está correta, mas que não atende ao enunciado da questão. Então, vamos lá. Direito de ser respeitado por seus educadores. Tudo bem, aqui está certo, né? Porque está relacionado à educação. Direito de contestar critérios avaliativos. Perfeito também, sem problema nenhum, nada de errado. É um dever, é um direito, da criança ou adolescente poder contestar os critérios utilizados pelos professores nos métodos avaliativos, tá? Direito de organização e participação em entidades estudantis também está relacionado com a educação, participar dessas comunidades e organizar entidades estudantis. E o direito ao devido processo, ainda mais ilegal. Direito ao devido processo ilegal. Aqui não tem o menor sentido. Se fosse direito ao devido processo legal, ainda estaria errado, porque ele não diz respeito à educação. Então, aqui, como ele coloca assim, ficou muito fácil, porque direito ao devido processo ilegal não tem o menor sentido. E o que é esse direito ao devido processo legal, não ilegal, né? É um princípio que nós temos dentro da Constituição Federal, que uma pessoa só pode ser privada de sua liberdade ou de algum direito, né, ter um direito seu restringido após um processo legal. Então, esse processo legal, ele está previsto lá no artigo 5º, no inciso 54, tá, da Constituição Federal, e ele tem como objetivo assegurar o processo legal para que ele seja exercido pelo Poder Judiciário, por meio de um juiz natural, tá? Garantir o contraditório e ampla defesa, porque aí se você for acusado de alguma coisa, você tem direito, né, à ampla defesa. Não, vamos defender. A pessoa pode acusar você de qualquer coisa, né, mas você tem que se defender para dizer, não, isso aqui que você fez é errado. Você me acusou erroneamente de determinada coisa. Proteger contra o abuso de poder, então também é uma das seguranças que nós temos com o devido processo legal, porque uma autoridade poderia, você agora vai ficar preso por 300 anos. Lógico que ninguém vai ver tudo isso. Mas o que a lei fala? Num caso como esse, nós temos aqui tantos anos, são 10 anos, não pode ser 300, porque o juiz quis. Não, a segurança, esse devido processo legal, ele traz essa segurança jurídica. Assegurar que as leis sejam aplicadas e julgadas na forma igual e independente para todos os casos, para todas as pessoas, e assegurar que as leis não sejam contrárias às normas e padrões internacionais de direitos humanos. Então, isso que nós temos dentro do direito do devido processo legal. Se você curtiu esse vídeo, não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e clicar no sininho para ficar antenado sobre todas as novidades. Até um próximo vídeo e valeu! Tchau, tchau!